Viva Voz. Apresentação Milva Campos. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Princesinha do Mar. Hoje é um sábado ensolarado, mas com algumas nuvens que nos fazem prever uma chuvinha no fim do dia. Mas o dia hoje está muito bonito, a praia lotada, apesar de não estar tanto calor quanto na Europa. O nosso programa é um programa do Centro de Apoio ao Tabagista, nossa ONG, e tem o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva e do Clube de Regatas Vasco da Gama, de onde a gente tem a honra de ser diretor de saúde preventiva. O nosso programa hoje vai tratar sobre um tema ligado à saúde, mas não só a saúde humana, como a saúde do meio ambiente. Nós trouxemos, depois de muitas tentativas, nós conseguimos trazer hoje aqui um dos ambientalistas, um dos biólogos mais conhecidos aqui no nosso estado, um indivíduo que é extremamente batalhador pela preservação do nosso meio ambiente e também tem uma vocação de tentar passar essa sua preocupação para os seus alunos, posto que também é professor. Mário Moscatelli é um biólogo que está agora completando, me disse ele aqui antes do início do programa, nesse ano de 2018, 30 anos nessa batalha. Ele só perde para mim em relação ao tabaco e estou nessa há 38 anos. Mário, daqui a pouco você vai se apresentar, mas deixa eu te contar uma historinha, que eu estive, se não me engano, no ano retrasado com um professor da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, e ele é, no mundo, a pessoa que mais entende de guimba de cigarro e dos efeitos nefastos das guimbas descartadas no meio ambiente. Não sei se você tem conhecimento, mas por ano a gente produz 6 trilhões de guimbas e 4 desses trilhões de guimbas são descartados no meio ambiente. Muitos dos incêndios que a gente está vendo hoje na Europa certamente foram guimbas descartadas nas beiras das florestas. Pois bem, esse professor, o nome dele é Thomas Novotny, ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. E você hoje está consolidando essa sugestão do professor. Ele disse o seguinte: você deve se ligar aos ambientalistas, porque os ativistas do meio ambiente são os únicos que conseguem ser mais malucos do que os ativistas da saúde. Então, aqui são 2 malucos, um entrevistando o outro. E eu queria que você falasse um pouquinho, Mário, antes da gente entrar no tema, falasse um pouquinho de você. Eu já disse que você está nessa, vai fazer 30 anos, mas fala um pouquinho de você e como é que você poderia ter sido não digo simples no sentido de diminuição, mas poderia ter sido um simples professor de biologia, e você hoje é essa voz que é ouvida e que até incomoda, que a gente sabe, é ouvida e com respeito. Como é que você entrou dessa... O que te fez levar para o ativismo, além da questão da docência? Eu, a princípio, quando eu estava lá no meu científico, no Sagrado Coração de Maria, aqui na Toneleiros, aqui em Copacabana, eu queria ser astronauta. Aí vi que não ia dar muito certo, e, enfim, não ia para frente. Aí disse: mãe, eu vou querer ser piloto de helicóptero. A minha mãe, como boa mãe italiana, napoletana, disse assim: não, muito perigoso, meu filho. Não, você vai fazer outra coisa. Aí meu pai me deu um caderninho azul,
né? Que disse assim, meu filho, vai escolher aí a tua profissão. Essa daí foi a orientação que eu recebi do meu pai. Se vira. Que também era italiano. Mas o que tinha nesse caderninho? Profissões. Profissões. Aí você ia lendo o que tu ia fazer, enfim. Não me interessei por nada. E aí um belo dia, eu mergulhando lá em Angra dos Reis, quer dizer, na verdade fui convidado para mergulhar em Angra dos Reis e fiquei fascinado com o fundo da Baía da Ilha Grande. Aí aquele troço já ficou na minha cabeça. Você era criança ainda ou já era avião? Não, estava no pré-vestibular. 1982. Aquela Copa que a gente não poderia ter perdido. Sim. E aí tive uma aula, o professor era muito bom em dar aula, e a aula de ecologia me capturou. Aí eu juntei Angra dos Reis com a aula de ecologia, digo, pai, eu vou fazer biologia. Meu pai, do mesmo jeito que disse amém para o livrinho, disse, tá bom, meu filho. Minha mãe ficou felicíssima, né? Porque imaginou o filho dela no meio das plantas, dos bichinhos, e mal sabia ela onde eu ia me meter. Bom, aí fui fazer o curso de biologia na Universidade de Santa Úrsula e fiquei incomodado na época, isso de 1983 a 1987, e eu frequentava periodicamente Angra. De um lado, eu via só bicho morto, né? Então eu dizia para os professores, isso aqui não é biologia, é uma tecnologia, né? A gente vai para pesquisa de campo, sai pegando tudo que é bicho, aí... Bicho morto. Matando, né, os bichos, porque depois tem que levar para o laboratório e tal, aí tudo bem. E eu via em Angra dos Reis algumas coisas erradas, né? Ou seja, a ocupação desordenada na beira da Rio Santos, os bananais avançando, os manguezais sendo aterrados. Eu dizia, mas peraí, esse troço daí eu estou estudando, que esse troço é importante. Mas na prática o negócio não está funcionando. Bom, aí me formei, trabalhei durante um tempo com questão de aquário, montar aquário marinho, mas aquilo que estava me chamando muito a atenção era a questão dos manguezais. E aí comecei a me aprofundar na legislação ambiental da época, que não era dada nos cursos de biologia, e eu vi que tinha algo de muito errado. Ou seja, o manguezal, o tal manguezal, aquelas florestas que estão localizadas na beira do mar, que são banhadas por água salgada, blá, 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 que servem de maternidade, supermercado, filtro, são ecossistemas fundamentais para a manutenção da biodiversidade, de atividades econômicas como a pesca, turismo e blá, 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 eram protegidas integralmente pelo antigo Código Florestal de 1965. Só que, na prática, lá na Baía da Ilha Grande, eu via mangue sendo transformado em loteamento, em marina de luxo. Eu disse, o que está acontecendo? E aí comecei a me coçar. Apesar de haver um Código Florestal que impediria isso. O próprio Código de Obras da Prefeitura de Angra dos Reis, ele transcrevia, né, o Código Florestal e protegia integralmente, mas isso não impedia da Prefeitura, na época, tá recebendo IPTU de área de mangue. Quer dizer, fiz uma pesquisa junto com os caranguejos e os caranguejos não estavam pagando, eram inadimplentes. Né? E, na verdade, o que acontecia era um verdadeiro processo de legitimar a ilegalidade. Bom, então em 88 me envolvi com uma ONG local, que era a SAPE, era a Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, que tinha como principal mote a questão da usina nuclear de Angra dos Reis, que, sob a minha visão, não era a minha maior preocupação. Né? A minha maior preocupação era, na época, o crescimento da especulação imobiliária em cima de áreas de preservação permanente e a atuação dos órgãos ambientais da época em legitimar o ilegalizável. Bom, daí para começar a ter problema foi um pulinho. Levei uma emissora lá para Angra, em 88, para fazer a matéria, a denúncia. Uma emissora de TV. A emissora de TV já não existe mais. E esbarramos com autoridades envolvidas no assunto. E aí eu já recebi o meu primeiro Chega Pra Lá. Isso em 88. 88.
Isso. Me aconselharam... Então, há 30 anos atrás. Isso. Me aconselharam a ficar de boca fechada, ir dar aula, ficar no meu cantinho, quietinho, né? Como bom corno manso, como eu costumo dizer, né? Que é o bom cidadão, né? Aquele que apanha, fica quieto no seu cantinho. Aí mas infelizmente, por ter recebido a educação que eu recebi em casa, né? Onde meus pais me ensinaram que não deve levar desaforo para casa, muito menos quando você é um mocinho da história, eu comecei a remexer o assunto. E em 89, eu fui chamado para ser chefe do Departamento de Controle Ambiental da Prefeitura de Angra. Eita! Em 89. Aí você oficializou a sua... Isso com 25 anos e achando que a vida é eterna, né? E aí, para mim, não foi muito difícil, com uma equipe tendo o Paulo Cevalho e o Fernando Grande, éramos 3, literalmente a gente botou a especulação imobiliária de cabeça para baixo. E denunciamos todos os órgãos ambientais para o Ministério Público Estadual, papapá, parará, e aí isso em pouco mais junho, foi na Semana do Meio Ambiente, inclusive, de 89, que a gente tomou uma série de providências administrativas, suspendendo licenças, tudo ilegal, tudo ilegal. E aí não demorou, né? Outubro, o telefone começa a tocar na casa dos meus pais, avisando que se eu não tomasse vergonha na cara, saísse de Angra, eu ia virar estatística, eu ia ser morto. E de 89 a 91 foram 4 ameaças, gente me perseguindo, eu em 1990 tendo de fugir para a Alemanha, porque as ONGs lá de fora estavam preocupadas, porque em 88, eu lembro que em dezembro de 88 eu estava assistindo televisão e estava vendo o caso do Chico Mendes. Em 89, quem estava na linha de tiro era eu, né? E, eu não era líder seringalista, eu não estava no interior lá do Pará, da Amazônia, do Acre, e, eu estava no Rio de Janeiro, num balneário famoso, mas que, no final das contas, não interessa se você está no interior da floresta amazônica ou do lado de uma região metropolitana como o Rio de Janeiro. Incomodou interesses de natureza econômica e política, vai receber retaliação. Muito bem. E aí, em 1990, eu tive de me abrigar na Alemanha, fiquei na Alemanha, na Áustria, pago pelas ONGs locais, porque era a época da Copa do Mundo, e os caras tinham medo que nessa euforia da Copa do Mundo eu ia virar estatística e ia ficar por assim. Me tiraram daqui. Aí voltei, continuei sendo ameaçado, até que em 91 não deu mais para suportar, e enquanto eu recebia, era o que era, 10 mil marcos, eu comprei um equipamento pelaquela revista Gel, alemã, expliquei todo o meu trabalho que eu estava desenvolvendo, eu peguei aquele dinheiro, comprei equipamentos para a Prefeitura de Angra montar um horto. No dia que eu estava doando os equipamentos, eu tive de pedir exoneração, porque eu estava sendo fritado, literalmente, pela Câmara de Vereadores, pelos interesses econômicos locais. Enfim, não dava mais. Mas, paralelamente, como eu tinha 25 anos, 26, e ainda a energia sobrava, eu comecei uma luta paralela nos finais de semana na Lagoa Rodrigo de Freitas, que até então era depósito de peixe morto, recuperando, replantando o manguezal que havia existido há 100 e tantos anos atrás, né? Final de semana, vinha de Angra... Para quem estiver ouvindo o programa e não é do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas fica na zona sul da nossa cidade e é a maior não é a maior lagoa do estado, nem da cidade, mas é uma lagoa importante do ponto de vista urbanístico, a beleza da cidade, exatamente. Né? E era um depósito de peixe morto, historicamente. Bom, aí termina, vamos dizer, as batalhas de Angra, né? São várias batalhas, e aí começa a batalha pela lagoa. Né? Não, deixa eu só voltar para Angra um segundinho, porque quando eu andei estudando um pouquinho você, para a gente fazer o programa aqui, e uma das coisas que eu identifiquei é que você tinha... Eu fui
exilado, né? Me exilei na Europa. E eu fiquei me lembrando que a ditadura tinha acabado justamente um ano antes. Né? A abertura se deu mais ou menos um ano antes de você ter se exilado. Em 89 foi a primeira eleição direta que a gente teve, né? Em 90 eu tive enquanto o muro estava sendo derrubado, eu estava indo para lá. Isso. Mas, na verdade, Alexandre, aí a gente cai numa situação que a gente estava comentando antes. O Brasil, apesar de ser talvez o único país que tenha nome de árvore, né, o pau-brasil, ele é considerado por várias entidades o país mais letal para profissionais ligados ao meio ambiente. Pode ser profissional, podem ser pessoas que não têm a formação acadêmica ambiental, mas que têm interesse pelo assunto, e o país, né, é o país reconhecidamente mais letal, né? Então a gente observa que tal letalidade está associada intimamente com a forma de gerir os recursos naturais em nosso país, onde a gente tem lei para tudo, né? Só que a aplicabilidade dessas leis e a rapidez na punição dos degradadores ambientais continua ainda uma coisa tênue, né? Onde a gente, na verdade, continua pensando e agindo como colônia de exploração. Então, a colônia de exploração, qual é o objetivo? É pegar um recurso natural, um conjunto de recursos naturais, tirar o máximo possível, no menor tempo possível, e levar a grana para fora. Essa é a ideia. E é isso que a gente vê. Seja pelo pau-brasil, lá há 400 anos atrás, seja na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que se vende como uma cidade maravilhosa, onde, eleição após eleição, tanto a nível federal, estadual e municipal, o que você vê são propostas que visam aproveitar esse marketing da cidade para, digamos, há pouco tempo atrás, grandes eventos. Então, se eu não me engano, em 2007 foram os Jogos Pan-Americanos, depois a Copa do Mundo, depois os Jogos Olímpicos, é aquela historinha de legados, que, pelo menos do ponto de vista ambiental, quando eu olho para a Baía de Guanabara, quando eu olho para o sistema de lagoas da Baixada de Jacarepaguá, isso não se materializou. E quem prometeu ficou por o dito pelo não dito, e eu fiquei como um idiota acreditando que, pelo menos nos Jogos Olímpicos, né, as autoridades... Não tinha dado nos Jogos Pan-Americanos, mas ia dar nos Jogos Olímpicos. Porque era o mundo inteiro olhando para o Brasil, né? Eu dei entrevista para chinês, para japonês, para europeu, para norte-americano, com meu inglês ruim, dizia, isso é uma vergonha, as autoridades brasileiras se comprometeram. Aí você vai dizer, mas podia ter faltado dinheiro. Pô, foram 40 bilhões de reais em dinheiro público e privado. Pô, não sobrou uma merrequinha para o meio ambiente? E, pior, quando eu estou falando tudo não como dados secundários, mas dados primários, porque eu participei da elaboração desse negócio, eu colaborei como cidadão com o Comitê Olímpico Brasileiro, eu iniciei um trabalho de recuperação do sistema lagunar e quando havia recurso e vontade política de fazer, outras forças inviabilizaram a recuperação do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá. Outras forças? Outras, são forças ocultas, né? Aqui no Brasil a gente tem esse problema, né, de forças ocultas. E formalmente eles obstruíam alegando o quê? Sim, utilizando o discurso da legalidade. Ou seja, no Brasil, para você sair de casa, se você seguir à risca a legislação ambiental, você precisa ter um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, porque, né, tudo é regulamentado. Agora, na prática, né, então, aquele interesse que alguns setores do poder público tiveram em fiscalizar as obras de recuperação, elas não tiveram continuidade depois dos Jogos Olímpicos. Ou seja, as causas da degradação continuam,
Ah, mas não era bem aquilo que a gente queria. Bom, olha só. Entre aquilo que poderia ter sido feito com o recurso disponibilizado e aquilo que está hoje... A Baía de Guanabara tinha um recurso a despoluição tinha recurso imenso que vinha do Japão, não era isso? Bom, a Baía de Guanabara é outra história, né? Que também era para os Jogos Olímpicos. Não. Não? Não. Na verdade, você teve, em 1994, a reboque da Eco 92, né? Aquela história do programa de despoluição da Baía de Guanabara. Uhum. Aí veio uma grana, que cada um tem um número, mas vamos nos ater a um número simbólico, porque, volto a te dizer, os dados são tênues, US$1 bilhão. E aí a contrapartida do governo do estado seria instalar troncos coletores, ou seja, para pegar o esgoto da casa das pessoas para levar para as estações de tratamento. Aí construíram estações de tratamento gigantescas, como a Estação da Alegria, só que a Alegria até hoje é uma tristeza, porque ela só funciona com 50% da sua capacidade de tratamento, visto que a contrapartida do governo do estado está ainda em processo de execução, ou seja, os troncos coletores para levar todo o esgoto necessário para ser tratado dentro das instalações da estação ainda não aconteceram. Isso em 1994. A estação está lá, né? Então, aí você vê aquela estação gigantesca, metade dos equipamentos funcionando, metade não funcionando, e a bacia hidrográfica, os rios, todos transformados em valões de esgoto. Uhum. Então, você já nota... Valão de esgoto é uma das questões, né? Porque eu me lembro de uma das primeiras fotos que eu vi sua, deve ter mais de 10 anos, você estava, se não me engano, na Lagoa de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, sentado num sofá. Lagoa da Tijuca, né? Sentado num sofá lendo jornal. Foi, exatamente. Justamente. Então, assim, o que mudou? E não é 10 anos, não. Eu te diria que tem uns 20 anos aquela fotografia. O que mudou foram os sofás, foram os pneus, tá? Porque se a gente for analisar hoje, há 21 anos, 22 anos atrás, eu iniciei um projeto chamado Olho Verde. Então, a gente já saiu a gente não terminou ainda a saga da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é importante lembrar. Não, vamos voltar. Mas aí eu tinha recém-casado, aí falei para minha mulher, pô, esse troço da degradação do Rio de Janeiro tem que olhar do alto. Aí minha mulher falou, pô, vai dormir, rapaz, vai dormir. Né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Pô, vai dormir, vai pensar em pagar as contas, tá bom. Aí eu consegui... Os ativistas também pagam conta. Pois é. Aí fui procurar o Clube da Aeronáutica, que tem aqueles ultraleves. Uhum. Aí falei lá com o pessoal, o brigadeiro muito simpático e tal, e aí me cediam um sobrevoo com ultraleve no sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá. Aí comecei a tirar foto e comecei a entender que uma das chagas que geravam todo o passivo ambiental no Rio de Janeiro e provavelmente no Brasil inteiro era a falta de ordenação do uso do solo. O que é isso para as pessoas entenderem? É aquela coisa onde o poder público ele não desenvolve políticas habitacionais, construções a baixo custo para as pessoas que têm menos dinheiro, e cada um vai buscar a sua solução, entendeu? Então, falta de ordenação do uso do solo e falta de políticas habitacionais, que não podem ser episódicas, variando do humor do presidente, do governador ou do prefeito. Não, tem que ser uma política permanente, né? Dando opção e coibindo os abusos. O que você viu exatamente lá de cima? A Casa da Mãe Joana. Ou seja, você vê as encostas sendo ocupadas de qualquer jeito, né? Onde a ocupação desordenada retira a cobertura vegetal que dá estabilidade a essas encostas, que mesmo, muitas vezes, com vegetação tem aqueles escorregamentos, aquela descida de material que vai sair e carrega tudo que tiver pela frente. Então, você imagina quando você tira essa cobertura vegetal. Eu me lembro de um desastre ambiental em Angra, onde morreram pessoas. Há uns 10 anos atrás. E ali,
aquela pousada não tinha nada, ela não tinha feito absolutamente nada. Quer dizer, aquela cobertura vegetal não suportou a chuva e saiu descendo que nem um tobogã. Foi. Muito bem, matou uma porção de gente. Então você imagina quando você ocupa de forma desordenada, você agrava uma condição geológica, geomorfológica, ambiental de uma área que é suscetível a ter deslizamento, que são os escorregamentos. Tá bom. E outro problema associado com a falta de ordenação do uso do solo é a falta de saneamento universalizado. Ou seja, independente da classe social do cidadão, o cara puxar a descarga do vaso sanitário dele e ter um tronco coletor que colete, que leve para uma elevatória, essa elevatória leve para uma estação de tratamento e dessa estação para um emissário. Isso, em pleno século XXI, na segunda metrópole do Rio de Janeiro, enquanto nós estamos descobrindo água em Marte, ainda continua uma incógnita. Então você vê que aqui a gente está bem atrasadinho. Nós temos problemas socioambientais do século XVIII. Exatamente. E que, da mesma forma que aquela verruguinha, pô, tô com uma verruguinha aqui, mas é besteira. Vai no dermatologista, que esse negócio pode ser... Não. Aí quando o cara vai resolver ver, virou uma metástase. E aí, você tenta tratar, ou a próxima parada é o cemitério. O saneamento básico aqui no nosso estado, qual é o percentual que ele já atingiu? Olha só, para não falar... Ou no Brasil, vamos generalizar. Tem aquele Instituto Trata Brasil, que trabalha com esse negócio. Eu não tenho esse dado de cabeça, mas eu posso te garantir que no Rio de Janeiro, por exemplo, na Baía de Guanabara, vamos estabelecer os principais rios que chegam na Baía de Guanabara. Na Baía de Guanabara você tem quantos municípios contribuindo com a bacia hidrográfica que os rios? São 16 municípios. Além desses municípios, você tem aproximadamente 11 milhões de pessoas. Desses 11 milhões de pessoas, te diria que 50% o esgoto vai para os rios. Então, não é 50, é 40. Tá bom, amigão, olha só. Mas só que tivemos o PDBG com $1 bilhão. Depois tivemos... que é o PDBG? É o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, aquele do japonês. Depois nós tivemos o PISAM, que é o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios, blá, 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 que eu acho que foram mais 800 milhões de dólares. Cara, tudo bem, ainda é pouco dinheiro para o passivo, só que quando você sobrevoa a Baía de Guanabara, você vê, são 20 anos de sobrevoo, 21 anos de sobrevoo, e aí eu começo a ver, vamos estabelecer 44 rios, principais rios, 37 valão de esgoto. E quando eu sobrevoava há 20 anos atrás... Você diz de 40... De 44, 37 quer dizer, é valão de esgoto. Aí, e sendo que eu, por exemplo, vi o rio Guaxindiba, que é dentro da APA de Guapimirim, que é a maior área de manguezal da Baía de Guanabara, ainda limpo. Eu vi o Rio Estrela, entre Magé e Duque de Caxias, ainda limpo. E hoje eles estão contaminados. Então, peraí, é uma questão... Esse processo foi... Pô, peraí, em vez de ver... Quer dizer, o Guaxindiba continuava limpo, o Estrela continuava limpo, de repente, o Sarapuí ficou limpo, o Iguaçu ficou limpo. Não, eu só estou vendo o troço piorar. Aí as autoridades falam, não, nós investimos tantos bilhões, já tratamos 50%, aí percentual, amigo, cada um dá o número que quiser. A estatística de PowerPoint é um perigo. O que eu posso te afirmar é aquilo que eu vejo lá de cima e eu sinto o cheiro. Não precisa, você pode ser até cego, porque o cheiro de podre chega a 300 metros de altura. Então, você vê rios que de fato eram rios, hoje transformados em valões de lixo e esgoto. Pelo crescimento urbano desordenado, pela falta de políticas públicas de habitação e falta de saneamento universalizado. Moscatelli, existe uma frase que eu ouço há mais desde que eu estou vivo eu ouço essa frase, que cuidar de saneamento básico não dá voto.
Por que você acha que essa frase se perpetua? Não, mas eu acho... Você acha que o problema é que realmente não dá voto? Não. No meu caso... Veja bem, eu considero que nada é fortuito. A degradação ambiental está beneficiando determinadas corporações, determinados setores. É mesmo? No meu entendimento... Um sofá dentro de uma lagoa está beneficiando alguém? Vou te explicar. Olha, eu vou trabalhar no campo das hipóteses. Certo. Né? Então não é uma teoria comprovada. Livre de pensar é só pensar. Não, mas tem que tomar cuidado, porque hoje nós vivemos a fase do floquinho de neve. Ou seja, se você falar alguma coisa que alguém acha que você, sei lá, está preconceituoso, né? Na escola, na década de 70, a gente resolvia no pau, né? Quebrava o pau lá, pronto, aí todo mundo virava amigo e a vida seguia. Mas pisar depois dessa linha aqui... né? Faz-se o absurdo, mas você tem que tomar muito cuidado com as palavras, que as pessoas são muito sensíveis. Né? Talvez eu não seja tão sensível, porque eu trabalho no meio do esgoto e do lixo. Né? Então você fica meio casca grossa. Mas na questão da ordenação do solo, do uso do solo e da política de habitação, a inexistência disso, no meu entendimento, é uma hipótese, é uma fábrica de votos, onde você deixa determinadas... Uma fábrica de votos? Lideranças. Lá na minha terra chamam de outro nome, mas aqui é liderança. São lideranças e que a comunidade cresce de qualquer jeito e isso daí gera uma simpatia por quem deveria estar fazendo o combate e não faz. Liberou. Liberou geral. Né? Vale tudo, né? Tipo estilo Tim Maia. Bom, essa é a minha hipótese. Porque, repito, a degradação não é gratuita, não é fortuita. Não é que nem um tsunami. Tá? Mas aí o que você está falando é mais grave ainda, porque eu te perguntei se o saneamento básico não dá voto. Agora você está dizendo que a inexistência do saneamento é que dá voto. Não. Isso daí eu estou falando em relação ao crescimento urbano desordenado. Isso, que é o que gera, em parte, agora, essa... Em relação ao saneamento, a minha hipótese, mais uma vez, então, a ser comprovada, é um brainstorm, né, como o pessoal gosta. Né? Eu estou botando assim as coisas que eu acho. Você, quando recebe uma conta de água, você recebe água e esgoto. Né? Então, você recebe 10 litros de água, hipoteticamente, se avalia que você gera 10 litros de esgoto. E você paga R$100 de água e você vai pagar R$100 de esgoto. Como eu costumo dizer, sem água não se vive, mas sem esgoto se sobrevive. Então, muitas vezes, o serviço que é cobrado não é de qualidade ou não existe. E aí, você repara, eu te vendo uma bicicleta, te entrego um aro e fico com o resto. Porra, vou dar lucro. Claro. Óbvio. Tá? Então, a minha hipótese para os nossos... Mas assim mesmo querem privatizar porque não tem recurso. Olha só, se não fosse bom, não privatizava. Ninguém vai querer comprar um negócio que dá prejuízo. Concorda? Então, o que eu vejo claramente é que a degradação das bacias hidrográficas, das baías, das lagoas, tudo aquilo que poderia reverter em inúmeros serviços econômicos e ambientais, ecoturismo, pesca esportiva, pesca artesanal, enfim, lazer. Você imagina quanto serviço? Eu fiz há pouco tempo uma matéria com o Trigueiro, mostrando... O André Trigueiro, da Rede Globo. Justamente. Mostrando se as nossas lagoas da Baixada de Jacarepaguá deixassem de ser utilizadas como latrinas, elas poderiam dar espaço para parques temáticos voltados para a fauna, como tem no estado da Flórida, onde os caras faturam os tubos. Mas não, a opção, em virtude dessas corporações que se beneficiam da degradação ambiental na cidade do Rio de Janeiro, elas falam mais alto. Mas falam mais alto por quê? Porque a sociedade fala baixo. Exatamente. Você está entendendo? Então não tem essa só de ficar botando a culpa no poder público, que está devendo muito, recebe muito bem, né, determinadas castas para o pouco resultado que a gente recebe.
Então, se a sociedade que paga os tributos para manter essa máquina funcionando do jeito que funciona não reclama, amigo, vai sobrar para quem não paga imposto e tampouco gera voto, que é o quê? A natureza. Aí nós fechamos o colapso do negócio. Eu digo colapso por quê? Porque várias sociedades no passado dão sempre o exemplo da Ilha de Páscoa, né? Que a rapaziada lá ficou meio obstinada, meio desesperada para construir aqueles moais, né? Aquelas estátuas, que os caras, de um jeito ou de outro, acabaram com os recursos naturais. E acabados os recursos naturais, eles foram junto com os recursos, né? Foi todo mundo pro saco, né? Muito bem. Outra também, hoje eu estava assistindo, estava ouvindo no rádio, me parece que os maias, né? A civilização deles foi dizimada em virtude de alterações climáticas daquela época. Então, olha só, a história, ela se repete. E, infelizmente, hoje, o ambientalista faz o papel do chato. Provavelmente, num futuro, estaremos no suposto poder, né? Correndo atrás de um prejuízo que não vai ter mais como pagar. Então, hoje, você abre o jornal, está lá, perspectiva de 48 graus na Europa. Né? A França, os caras lá de sunguinha em frente à Torre Eiffel. Na Espanha, 47. Tá tudo torrando, a Califórnia torrando, já virou evento turístico. Todo verão tem uma onda de incêndios lá, matando uma opção de gente. Califórnia. Japão também. Então, olha só, aí tem a turma que diz assim, não, aquecimento global é um processo natural e o homem não tem nada a ver com isso. Toda a entourage do Trump diz isso. Né? Então, mas olha só, você faz plano de saúde, você não faz plano de saúde pensando que um dia você vai ter um treco. Você faz por prevenção. Agora, se você tem uma grande quantidade de cientistas, climatologistas e blá, 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 os caras se encontram, porque tem interesse econômico tanto do lado, de um lado quanto do outro. Isso não tem mocinho nessa história. A única vítima é a natureza e as futuras gerações. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com catastrofismos, para não beneficiar economicamente algumas nações em detrimento das outras. Esse jogo é sujo. Claro. Só que eu lembro que quando eu dava aula no centro universitário da cidade, e isso faz uns 15, 18 anos atrás, por aí, eu lembro que eu peguei uma matéria na Carta Capital, estava a eleição envolvendo o Bush e o vice do Clinton, eu esqueci o nome, que é da Verdade Inconveniente. E o Pentágono alertou. Verdade Inconveniente é o Al Gore. Né? O Al Gore, justamente. Eles estavam lá disputando. E aí eles estavam alertando como é que se chama? O Pentágono, que terrorismo, que toda essa história era fichinha diante das alterações climáticas que estavam previstas. Isso há 18 anos atrás. E eu lembro que quando eu falei com os alunos, todos eles me viram assim com descrença, que eu estava mais naquela linha do dia após de amanhã. Deixa eu reforçar o que você está dizendo. O Al Gore, ele que foi vice-presidente do Clinton, o Al Gore era de família produtora de tabaco. Isso, morreu. E a irmã dele morreu de câncer de pulmão, era fumante. E ele virou um ativista contra a indústria do tabaco e fez a família parar de produzir tabaco. Mas ele fez uma correlação com o meio ambiente, dizendo assim, na década de 50 e 60, alertava-se sobre os riscos do tabagismo e ninguém dava o valor. Hoje a gente vê que é o maior problema de saúde pública. E ele disse, estamos fazendo a mesma coisa com o meio ambiente. Nós estamos alertando, há dados, há evidências bastante robustas, e as pessoas não estão fazendo rigorosamente nada. E aí, eu te diria que existem movimentos. Tá? Você tem na China, que os caras têm uma economia de mercado mais sob ditadura,
né? Que os caras estão implementando lá energia solar a dar com pau, tá? Japão também. Você tem várias nações, umas mais tímidas, outras mais de forma intensa. No entanto, pela resposta da natureza, as respostas da natureza, as mudanças, são que nem aquele petroleiro gigantesco. Você não consegue virar um petroleiro da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita rapidinho, que nem você vira uma bicicleta. Por quê? Porque a bicicleta é pequenininha, o petroleiro é pesadão, ele vai mudando devagarinho. É igual aqui no Rio, um BRT freando. Ele não para imediatamente, não. Você Se está ficar na frente dele... Está na inércia. Então, o que eu entendo é que, infelizmente, por miopia, por soberba, por ganância, né, nós, enquanto espécie humana... dia 1º de agosto, tem aquele estudo que nós ultrapassamos o cheque especial do planeta. Ou seja, a gente está tirando mais do que o planeta tem capacidade de repor. E, rapaz, a cada ano... Por que você fez a referência ao 1º de agosto? É porque é quando esses cálculos... Foram publicizados. Não, eles chegam, quer dizer, a cada ano a gente está entrando num cheque especial antes, mais cedo. Entendi. Então, mostra que a gente está tirando cada vez mais e o planeta não tem essa capacidade de repor os estoques que a gente está tirando. Então, cara, é o seguinte, olha só, tudo bem, quando a gente vê uma cidade do Rio de Janeiro que está com uma guerra conflagrada, onde você não tem os serviços de saúde, educação, que deveriam ser a base, né, de qualquer sociedade civilizada, são o que são, né? A questão da segurança, onde, quando eles fazem comparações com outras nações em guerra civil oficializada, a gente está na frente dos caras. Então, eu entendo como boa parte da sociedade esteja preocupada com coisas mais imediatas. No entanto, como privilegiado que sou, né, tive boa escola, estudei, né, fui bem alimentado, uma coisa que é diferente de boa parcela da sociedade, é minha obrigação, enquanto técnico e biólogo, né, alertar e combater, né? O problema é que muitas vezes eu ouço assim: Moscatelli, você é um herói. Moscatelli, você é um Dom Quixote. Aí já está me chamando de maluco. Né? Moscatelli, você é o Indiana Jones dos manguezais. Quando, na verdade, você é um romântico. Brancaleone nunca chamou? Também, na origem italiana, né, com o Meu Pequeno Exército. A questão é que romântico é quem pensa que, ao continuar tratando os recursos naturais como nós estamos tratando, de forma global, não vai ter resposta. A resposta já está ocorrendo. São questões estatísticas, são questões de você ver as médias anuais de elevação da temperatura, né? Que o troço só está aumentando. Mas isso depende do planeta. Não, tá tudo bem. O planeta já esquentou, esfriou, mesmo sem a presença humana. Mas, então quer dizer que toda essa fumaceira que a gente gera não tem nada. É a mesma coisa que o cara comer azeitona, fumou a vida inteira e bota a culpa na azeitona. Olha só, você falou dos românticos, eu me lembrei de Românticos São Loucos. A música do Vanderly, que dizia: românticos são poucos, românticos são loucos desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, que choram com baladas. Você chora com balada? Não, de vez em quando. Tem umas musiquinhas do Fábio Júnior, né? Do Roupa Nova, que a minha mulher ficava: tu é um brega mesmo. Eu gosto, caramba, né? Mas também eu sou meio que ecumênico em relação às músicas, mas, Alexandre, eu te confesso, eu fiz 54 anos agora em julho, e como bom canceriano, eu sou um romântico, tá? Mas um romântico do bem, e não esse romântico que acha que no final da história tudo vai acabar bem.
Veja bem, que o futuro, eu costumo dizer que é um cidadão que muda de ideia a cada momento, né? Talvez agora alguém esteja me ouvindo, nos ouvindo, e seja um cientista que vai fazer uma máquina ou vai implementar algum processo que tire o dióxido de carbono da atmosfera. É possível. É possível. Não. Pô, os caras, mano, eu acho assim incrível como é que aquelas espaçonaves, né, vão até Marte, descem. Até hoje não entendi como é que funciona celular, tu imagina. Aliás, nem telefone de fio. Então é uma coisa assim meio... É uma coisa esquisita. Esquisita, né? Onda eletromagnética, é um troço assim que... E o telegrama, que ele digitava aqui... Cara, muito estranho, muito estranho. Então você repara que a gente ainda está no século XVIII, né? E ainda aqui... Mas se mostra urgente essa tomada de consciência que nós temos um único CEP planetário, né? A gente está pensando em Marte, mas tão cedo a gente não vai fazer nada lá, né? Felizmente. E a gente tem que cuidar desse lugar onde a gente mora. E isso se agrava principalmente em países onde você tem uma massa crítica reduzida para assuntos de natureza ambiental, que é o caso do Brasil, e onde temos uma cultura ainda atrelada à ideia da colônia de exploração. Então, quando eu vejo um sofá dentro de uma lagoa, dentro de um rio, é com certeza uma pessoa menos favorecida economicamente, que provavelmente pode ter tido uma qualidade de ensino baixa, mas é uma colônia de exploração. Porque ele tem um recurso lá, ele quer que se dane, ele quer resolver o problema dele. Mas o que eu já ouvi sobre esse tipo de coisa também é que às vezes o indivíduo contrata alguém para jogar o sofá num lixão. E ele bota naquela caminhonete, vira a esquina, cobrou para levar para um lixão no outro município, mas ele vira a esquina e já joga ali no rio também. Porque né? o objetivo dele é ter o máximo de retorno com o menor investimento possível. É a ideia da colônia de exploração. Só que isso não fica atrelado, como eu já falei para você, ao pobretão lá com o sofá. Não, você tem grandes corporações, grandes empresas, dos mais variados ramos, que adoram investir em marketing. Então você vê tudo lindo, a preocupação, a responsabilidade social. Papel e mais árvore cortada. Mas quando essas corporações são confrontadas no seu jardim ou no seu chiqueirinho, aí você vê que a prática é bem diferente. Tá? E ai de você, por qualquer motivo, se você confrontar interesses econômicos e poderosos. E aí a gente volta para aquela conversa da letalidade no Brasil. Né? Então, muitas vezes os alunos me perguntam, mas e aí, o que você acha? Eu digo, olha, se eu tivesse um filho ou uma filha que quisesse fazer essa atuação que eu faço, eu ia extraditá-la. Deixa eu te interromper para lembrar aquilo que você falou. A ONG que disse que o Brasil, pelo segundo ano, está em primeiro lugar na letalidade dos ambientalistas, é uma ONG inglesa chamada Global Witness, que é uma testemunha global. E ela aponta que em 2017 foram 57 os ativistas mortos no Brasil. O segundo lugar é Filipinas, com 48. Quer dizer, o Brasil é realmente líder. Né? Sempre na ponta. Então, é o seguinte, eu acho que isso tudo é reflexo de toda essa conversa que a gente está tendo. E aí eu queria fazer um contraponto na questão da Lagoa Rodrigo de Freitas. Vamos voltar para lá. Isso, lá, outubro de 89. Outubro de 89... O Collor estava sendo eleito. Isso, que maravilha. Aí, eu, sendo ameaçado, eu fui para a Lagoa Rodrigo de Freitas, era outubro, e aí foi... Lembrando, para quem estiver pegando a entrevista agora, que justamente a partir desse momento você foi exilado para escapar dessas ameaças. É um pouco antes do exílio. Pois é, um pouco antes. Foi outubro de 89, né? Eu tinha recebido a primeira ameaça lá em Angra.
para não voltar, e aí eu pensava, pô, o que eu faço da minha vida? Volto, não volto, fico. Os amigos, tinha um amigo me oferecendo trabalho para trabalhar com ele em loja de carro. Eu digo, pô, mas eu sou biólogo, caraca, né? O que eu vou fazer? Sou maluco, pô. Porra, né? Eu vou criar caso no trabalho desse cara, pô, meu amigo. Aí, estava andando pela lagoa, pensando, e vi uma tainha pular. Aí digo, tem tainha aqui na lagoa? Eu só lembrava de peixe morto. E aí comecei a ver algumas coisas que me remeteram à presença de manguezal. Fiz um levantamento bibliográfico e vi naquele documento, é um periódico do Instituto Oswaldo Cruz, que havia mangue em 1900 e pouquinho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu digo, pô, tá aí, eu vou começar a plantar mangue nesse negócio. Para as pessoas que não são desse métier, explica a importância dos mangues para a vida, para a fauna. Bom, para você ser bem sucinto, manguezal é um ecossistema, tem os animais, as plantas, os mecanismos químicos, físicos. É uma floresta que é banhada pelo mar, por água salgada, né? E que funciona como maternidade, supermercado, como filtro e responsável pela manutenção da biodiversidade. Mas o que é biodiversidade? É o camarão que você come, é o caranguejo que você come, é o peixe que você come, é o molusco que você come, enfim. A bicharada da zona costeira, os animais, os peixes, crustáceos da zona costeira buscam abrigo, buscam alimento, buscam área de engorda segura, e é no manguezal que eles fazem isso. Então, se você destrói o mangue, todos esses serviços desaparecem. Inclusive, recentemente, com esse negócio do aquecimento global, chegaram à conclusão que, em média, os manguezais são ecossistemas que concentram 5 vezes mais carbono do que qualquer outro ecossistema. Ou seja, além de atuar como um filtro na água, ele também funciona como um filtro do ar. Bom, então não tem nenhum problema ter manguezal. Na verdade, é uma dádiva ter manguezal. E aí, em virtude daquele trabalho que eu fazia em Angra, eu disse assim, quer saber? Eu vou começar a pegar umas mudas de mangue e vou plantar aqui na lagoa de novo. Aí meu pai, italiano, disse, meu filho, não faça isso. Desculpa, mas fez isso sozinho? No início, sim. Estou dizendo que os românticos são loucos? Eu tinha um mangue móvel, que era aquela Chevrolet Marajó do meu pai, né? Eu entupia o carro Era interessantíssimo, porque o carro vinha todo verde, com folha, né? Pela Rio Santos. Aí, no final de semana, de manhã cedo, eu ia plantar mangue na lagoa. Quer dizer que você resgatou uma coisa que a lagoa tinha séculos atrás. Eu tinha uns 100 e tantos anos atrás. Né? Aí, tudo bem. Aí vieram aquelas dificuldades. Moscatelli, você está plantando mangue na lagoa, alguém te deu autorização? Eu digo, olha só, lá em Angra, os especuladores imobiliários têm autorização para destruir mangue. Você acha que eu vou pedir autorização para plantar mangue? Não vou não. Então vocês vão fiscalizar os caras, depois vem fiscalizar a mim, pô. Né? E aí, continuei plantando. E aí vieram aquelas ideias. Moscatelli, o mangue vai feder a lagoa. Eu digo, mas espera aí, mangue fede. Eu digo, mas planta não solta pum. Não estou entendendo. Não. Eu digo assim, quando você joga esgoto dentro do manguezal, até o Caribe fica fedorento. É verdade. Aí diz, Moscatelli, as plantas vão trazer mosquito. Eu digo, mas o que tem a ver um mosquito com o mangue, cara? Porra, a água é salobra aqui. O mosquito é água doce. Tá bom. Mas o manguezal, o canal do mangue. Eu digo, meu amigo, aquilo era o saco de São Diogo, né? Que foi aterrado e transformado em valão de esgoto pela falta de saneamento básico. Qualquer coisa fede, né? Não é só um mangue. Mas eles foram insistentes em tentar... mas eu era mais. Tá bom. Aí depois disse, não, Moscatelli, vai tapar a vista da lagoa. Eu digo, olha, lá no Egito Antigo teve uma novidade, que é a tesoura de poda. Então é só chegar lá e cortar. Aí quando você corta, tem a turma que vira e diz, tá cortando por quê? Eu digo, não, porque eu corto o cabelo. Entendeu? Então a gente corta lá, depois ela cresce. Bom, enfim. Aí já tinha gente que estava querendo proteger o mangue. Teve uma história interessantíssima, que eu estava lá podando mangue, lá com o pessoal, aí chega um rapaz forte. Tá fazendo o quê? Eu digo, porra, o que eu tô fazendo? Tô podando mangue, né? Porra, mas eu plantei esse mangue. Eu digo, plantou esse mangue?
plantei com moscatelli. Por acaso sou eu, o moscatelli. Aí ele olhou para mim e disse, ah, é? Você não lembra de mim? Eu digo, minha filha, olha só, tu é barbudo, feio, homem. Se fosse uma moça bonita, eu lembrar. Aí eu plantei esse mangue aí contigo há 10 anos atrás. Eu digo, porra, tu tem 18, como é que eu vou lembrar de você, meu amigo? Ah, mas tá podando? Ah, tá beleza, então já foi um encontro assim casual, mas que me trouxe bastante alegria, porque já havia uma identidade das pessoas com o mangue, já tinha sido incorporado a paisagem. Ele devia ter 8 anos, né? Isso é importante. Por isso que você leva tanta criança para esses mangues. Justamente, né? Faço a massa crítica. E aí teve uma senhora que virou para mim e disse, mas tá plantando isso aí, o que é isso? É mangue, senhora. Ah, vai dar manga. Eu digo, não, senhora. Vai dar, no máximo vai dar caranguejo, né? Mas manga não vai dar. E tal. E aí o que a gente tem? Tem uma melhoria paisagística do entorno da lagoa. A lagoa tem mais ou menos 8 quilômetros, né? 7 quilômetros e pouquinho. 7,600. Isso. E você acha que você conseguiu metade. Plantar metade da lagoa, você botou mangue? E aí, quanto tempo você levou para chegar nessa metade? Aí eu tive apoio da minha mãe, que me deixava... A sua mãe, a italiana? Minha mãe adorava, né? Que eu levava as mudas para dentro de casa, né? Aí vinha caranguejo, aí de vez em quando eu ouvia ela... Uma aranha! Eu digo, mãe, não é aranha, ela não enxergava. Não, mãe, isso é um caranguejo. Ah, que lindo, né? Ela ficava toda feliz, coitada. E nunca foi ver o mangue. Engraçado, né? E ela te ajudava de que maneira? Dando força? Dando força. Não, meu filho, meu pai... meu filho, vai com calma. Te deu o caderninho azul de novo, né? Não me deu o caderninho azul. Eu acho que ele estava se arrependendo de não ter me dado uma orientação lá. Bom, e aí, uma coisa muito boa que eu via nos documentos científicos que eu me baseava para fazer meus trabalhos, é que num prazo de 8 a 10 anos, esses trabalhos científicos desenvolvidos na Flórida, na Indonésia, na Malásia, na Índia, dizer que a fauna ia voltar. Parece que os bichos tinham lido esse trabalho científico. E eu lembro que em 1999, ou seja, 10 anos depois, me liga um maluco lá da Lagoa. Seu Moscatelli, tem umas galinhas pretas aqui que eu nunca vi. Uns pintos pretos. Eu digo, deve ser macumba, né? Sei lá. Não. Tá vivo? Bom, fui lá ver. Frango d'água. Ou seja, não sei como é que esse bicho apareceu lá. Tem pessoas que dizem que foi alguém que botou lá. Fato é que o frango d'água faz nos manguezais os seus ninhos. E hoje eu tenho centenas de inquilinos, né? É frango d'água, já tive marreca toicinho, tem os socó dorminhoco e os caranguejos, que não existiam porque eles vieram muitas vezes junto das mudas que eu plantei. Então, eu vejo que na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, e além desse trabalho todo, teve aqueles abraços à Lagoa, que eu fui um dos principais denunciantes dos lançamentos de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas, e a partir do momento que a sociedade se mobilizou, abraçou a Lagoa e exigiu do poder público que fizesse o trabalho que não estava sendo feito, parou de morrer peixe. Por quê? Porque a Lagoa deixou de ser pinico, né? Ainda tem vários vazamentos, mas comparado com década de 90... Foi a partir daí que passaram-se a utilizar. Quem estiver nos acompanhando aqui pelo Facebook, o Geraldo colocou aqui... esse é um frango d'água? Esse aí é o meu inquilino. Quem estiver vendo a gente no Facebook, tem um frango d'água aqui. Isso, e gosta de moleza. Você chega na beira da lagoa, o pessoal dá aquela carnezinha do coco, né? Sim. E aí os caras já querem moleza, né? Quem não quer? Né? Eles vão lá, comem e tal. Então, veja bem, o plantio do mangue tem lá as funções dele, está existindo, atrai o frango d'água. Você interrompendo você de novo, você não quer jogar isso para o seu Facebook, não? Porque eu já joguei, mas o seu Facebook bloqueia. Você não acessa aí o seu telefone enquanto você vai contando a história, para o pessoal te acompanhar. Vamos fazer um intervalinho, 2 músicas, mas a gente tem que pedir da Tavênia, a esposa do Moscatelli,
aqui botou uma pressão nele por ser sábado, e você já viu como é que esse homem trabalha. E ela exigiu que, Tem que trabalhar com em casa, razão, né? que nos finais de semana ele estivesse mais presente. Como é que chama a Maria sua esposa? Lúcia. Maria Lúcia. A santa. Olha só, não está dando para a gente encerrar o programa. O programa está no meio. Tá? Vê se, Maria Lúcia, vê se você... Dá uma facilitada. Não, pega leve com o Mário. Depois, ele, numa segunda-feira, ele também podia se doar, né? Isso. Então, vamos botar uma musiquinha, 2 musiquinhas para a gente... Hein? Qual? A do Rômulo? A do Fumante? Como o nosso programa é um programa cujo foco é saúde, e o principal problema de saúde é o fumo, vamos botar a música Fumante. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Comentário. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, hoje com um convidado super especial, Mário Moscatelli, um biólogo e ambientalista, um dos maiores ativistas do nosso estado, pela preservação do meio ambiente e pela conscientização das pessoas em relação à necessidade da gente preservar o que é nosso. O nome do programa, inclusive, foi um nome que eu pedi ao Mário para dar, o nome do programa de hoje, que ele escolheu Meio Ambiente antes que seja tarde. Daí já dá para a gente ter uma noção da urgência das nossas ações. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mário. No meio nosso da medicina, eu tenho uma crítica grande aos governos
porque eu acredito muito em comunicação, em saúde. Esse programa nosso aqui é fruto dessa minha inquietação com o pouco material que é disponibilizado para as pessoas sobre temas ligados à saúde. E eu vejo que, aqui sem querer fazer um elogio barato a você, mas eu vejo que você é uma voz quase assim, para quem é leigo, para quem está de fora assistindo, vendo televisão, lendo jornal, você é uma voz quase que isolada. Por que você acha que não há investimento? Nós já conversamos sobre a precariedade do saneamento básico, sobre os interesses que tem por trás, sobre o ordenamento urbano equivocado. Mas por que você acha que investe tão pouco em comunicação em relação ao meio ambiente? Olha só, quando você compara com, sei lá, quando eu era 1980, vem gradativamente aumentando, né? Programas, né, principalmente de canal fechado, o meio ambiente, tem uma opção de coisa, tem aumentado. Mas eu quero saber em termos de comunicação. Eu acho que acontece, por exemplo, deveria haver um envolvimento maior. A gente precisa analisar cada cultura. O brasileiro adora novela. Então, se as emissoras, além dos seus compromissos econômicos envolvendo produtos, isso e aquilo, pudessem sempre colocar questões de natureza ambiental, a questão do lixo, a questão do saneamento, isso... Entraria na vida das pessoas? Entra em dose homeopática e o cara... começa a se... Não precisa ser o principal tema da novela, não. Até porque elas meio que se repetem. O mocinho, né, o bandido e tal. Mas colocar essa questão do meio ambiente, que todo mundo assiste novela. Tá? Eu adoro novela das 6, né, que é da época. Mas aí quem estaria fazendo isso seria iniciativa privada, porque as nossas TVs são privadas, são concessões. O que a gente precisa entender é o seguinte, que eu repito, o CEP planetário é só esse. Se der problema, vai pegar para todo mundo. Para uns, vai pegar menos, para aqueles que se ferram de praxe vai pegar mais, mas vai pegar para todo mundo. Tá certo? Não acredito no fim da espécie humana, mas vai reduzir bem. Tá? Então, a gente está rumando para um colapso, para uma situação que vai colocar em xeque a civilização como a gente conhece. Então, não adianta ficar levantando o dedo e botando a culpa no vizinho. Você assuma a sua responsabilidade e faça alguma coisa. Muitas vezes eu vou para palestra, as pessoas, o que você... eu não sei o que fazer. Pô, mas eu também não sabia. Eu fui estudar mangue e comecei a trabalhar. Tem outro que estuda não sei o quê e começa a trabalhar. O que eu acho que você diz assim, uma voz solitária. Realmente eu me sinto muito solitário. E essa exposição nos meios de comunicação, teve um jornalista norte-americano que falou que eu era o único biólogo no Rio de Janeiro antes das Olimpíadas. Eu digo, mas por quê? Não, porque você é o único, ou é quase o único, que está expondo todo esse compromisso assumido e não cumprido das autoridades brasileiras. Por que os outros não falam? Bom, aí você pergunta para os outros. Isso aí já não me compete responder. Mas o que acontece... Mas você vê que essa percepção não é só minha, né? Pois é, e aí você muitas vezes tem que ouvir umas gracinhas do tipo que eu sou contratado da emissora, né? Que eu sou artista. Olha, sinceramente, tem hora que eu estou de saco cheio. Eu já até tem um documentário onde eu falo assim no documentário, pô, lá vamos nós de novo falar da mesma coisa. Isso daí deve ser um karma. Mas se você é uma celebridade nessa área, eu acho que ainda bem que a gente tem uma celebridade nessa área, né? Porque a gente tem tantas celebridades aí que se você enxugar
não sai 10 gramas de algo interessante. Agora, tem um detalhe, a gente estava falando das novelas, mas o meu sonho de consumo é ter a Anitta num passeio, numa visita de barco nas lagoas da Baixada de Jacarepaguá. Isso por quê? Porque no ano passado levei e prontamente fui respondido por esses atores. O Cauã Raymond foi com a filhinha dele, Foi aonde? Na Lagoa da Tijuca. Deu o seu recado. Depois, o Matheus Solano tem me acompanhado várias vezes em várias ações e sempre se dispondo a todo momento a colaborar. Outras pessoas do meio artístico, tem o Jorge Versilo, o cantor também, preocupadíssimo com esse assunto. E levei também o Evandro Mesquita, da Blitz. Aí eu digo, o Evandro, vamos fazer uma Blitz na Lagoa da Tijuca, né? Então, isso com que intuito? De sensibilizar as pessoas. Eu vou com todos os meios que eu tenho. Então, no meu sonho de consumo, eu vejo a Anitta, com os seus milhões de seguidores, que se cada ator, se cada atriz, se cada cantor e cantora puder investir 30 segundos do seu show, dizendo, gente, vamos cuidar do planeta, esse é o único planeta que a gente tem, pense 2 vezes antes de jogar lixo, jogue o resíduo, exija do seu poder público local, uma política para nossa qualidade de vida. 30 segundos, foi uma frase melhor e tal. Cara, se a cantora Anitta consegue uma multidão de 1 milhão de pessoas num bloco de carnaval, se 1% ouvir o que ela está dando o recado, porra, faz as contas aí. A Anitta, vou ver se eu consigo que faça chegar a Anitta porque o link do poder, nosso programa. É a capacidade. E quem sabe ela não compra a ideia. É a capacidade de influência. Olha só, não está fazendo nenhum favor para mim. Isso. Não está fazendo. Está fazendo um favor para todos nós. Para todos nós. E para ela, inclusive, para os filhos e filhas que um dia ela vai ter. Está lançado o desafio. Vou tentar fazer chegar a Anitta essa sua quase que convocação planetária. E atualmente eu já estou entrando em outra linha agora, onde eu estou convidando líderes religiosos, católico, protestante, budista, umbandista, enfim, de todas as crenças, né? E é uma coisa interessante, né, que eu abordo o seguinte: independente da crença que você tem, você acredita que houve um criador. Um criador. Pá, criou a Terra, criou o universo, criou a espécie humana, o tiranossauro. Tá bom. Aí eu sempre pergunto uma vez eu peguei um pastor no aeroporto. Digo, pastor, eu de vez em quando assisto o seu programa na televisão. O senhor poderia abordar um pouco o tema da questão do meio ambiente? Porque você vê que muitas vezes pessoas que são viciadas, que têm problema com bebida, com os caras ligados à fé, muda comportamento. O cara melhora. Então, por que não usar essa ferramenta para esclarecer para os seres humanos, independente da sua fé, que nós estamos acabando com a galinha dos ovos de ouro? Então, nessa linha, eu estou buscando esses líderes, tá? Para, junto com formadores de opinião, dar uma breve voltinha na Lagoa da Tijuca, que é, na verdade, por que eu falo sempre da Lagoa da Tijuca? Porque é o microcosmo daquilo que a gente faz com o meio ambiente no Brasil e provavelmente em boa parte do mundo. Então, se eu conseguir tocar o coração das pessoas através da Anitta, através do líder religioso, cara, as capivaras agradecem. Vamos relembrar aqui, porque quem faz o bem merece que a gente dê o crédito, né? Lembrando que Cauã Raymond, Matheus Solano, Jorge Versilo e Evandro Mesquita já estão participando do seu esforço. Deixa eu mudar um pouquinho o tema, saindo um pouquinho do saneamento básico,
Eu entrei, comecei a estudar essa questão do meio ambiente, como eu te falei. Aliás, antes da questão da guimba dos cigarros, eu comecei a estudar isso pela questão dos incêndios florestais provocados por guimbas acesas. Boa parte desses incêndios que a gente vê tem como foco uma guimba que foi jogada na beira da estrada, foi descartada inadequadamente e a guimba ainda acesa. Depois eu comecei a estudar a guimba propriamente dito e vendo o estrago que ela produz no meio ambiente. Existe uma frase que diz que a parte da guimba é plástico, né? Então tem uma duração muito grande. Existe uma frase que diz que os pássaros e os peixes, os animais marinhos, não distinguem muitas vezes o plástico do meio ambiente, da guimba, alimento. Do alimento. E aí eu criei um projeto chamado Praia Não É Cinzeiro. Inicialmente era esse o projeto. Então eu ficava catando guimba na areia da praia e fotografando, filmando. Enfim, fiz já um movimento grande. Mas depois eu comecei a ver que, além das guimbas, tinham outros lixos e microlixos, que é o pior, né? Como o microplástico é o pior. O microlixo, porque às vezes a limpeza urbana passa no final da praia, no final do dia, mas o microlixo fica. Depois a maré sobe e leva tudo para o mar. E aí eu ampliei para Praia Não É Cinzeiro e nem lixeira. E aí eu comecei a estudar mais isso, me comunicando justamente com aquele professor Thomas Novotny da Universidade de São Diego, e eu comecei a me interessar mais pelo tema. Depois eu comecei catando os microlixos da praia, eu vi a presença grande de canudos plásticos. Hoje nós temos em julho, nós conquistamos no Rio de Janeiro uma lei estadual e uma lei municipal, a estadual que só vai permitir utilização pelo comércio de sacolas plásticas biodegradáveis e compostáveis, e também conseguimos a proibição de canudos plásticos, agora só canudo de papel ou canudo da própria pessoa de metal, enfim. E aí eu comecei a ver uns movimentos americanos sobre preservação dos oceanos, e tem lá uma informação que só nos Estados Unidos, por dia se consome 500 milhões de canudos plásticos. Canudo, né? Isso não é uma questão só de saneamento básico, é uma questão também de educação, de comunicação mesmo. Como é que você vê a história dos oceanos por esse outro lado, esse lixo que é um lixo descartado sem nenhum controle? Olha só, tem mais um dado, né? Que eu não lembro a fonte, mas eu li no jornal, que em 2050, se a gente continuar jogando a quantidade de resíduo nos oceanos, a nível de volume, vai ter mais lixo do que peixe. Exatamente. Bom, então, é um negócio que, olha só... Esse dado saiu recentemente e ele explodiu, assim, como uma bomba. E isso independente de seja o tal do primeiro mundo, do segundo, do submundo, de qual mundo. Só nos Estados Unidos são 500 milhões de canudinhos. 2050. Bom, fato é que eu fui dar uma palestra na Sociedade Progresso. Foi aquele negócio que eu falei para a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, lá em Maceió. E aí fui num fast food para comer um negócio antes da viagem. Aí tá bom. Aí peguei meu fast food, a mulher me deu o canudinho. Digo, minha irmã, seguinte, não vai rolar canudinho não, até porque eu tenho boca, bebo lá meu refrigerante, não tem problema nenhum, né? Não, obrigado. Eu digo, escuta, até quando vocês vão ficar com esse negócio aí? Aí a moça, meio sem jeito, disse, enquanto os estoques durarem. Eu digo, pois é, mas tem um prazo, né? Olha aí, não vai ficar dando dinheiro mole para o poder público. Vocês também, a imagem de vocês. Não, tá bom. Só aí eu sento e olho em volta. Devia ter umas, sei lá, 70 pessoas. Todo mundo com canudo. Então, amigão, olha só. Tem aquela célebre frase que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. O que faz a lei pegar é a sociedade. Ou uma fiscalização intensa,
como foi o negócio do cinto de segurança, que tu sabia que ia ser multado, até que aquilo vira um hábito. E ou seja, o fumo em ambientes fechados também. Você está entendendo? Então, você tem a mão pesada da multa, mas você tem um ingrediente que é fundamental, que é a opção, é o livre-arbítrio. Ou seja, as pessoas podem, devem abrir mão do diabo do canudo. Entendeu? Então, as pessoas, quando vão à praia, elas levam refrigerante, cerveja, escambau a 4. Pô, quando ele leva pesado aquele negócio. Ele esvazia, ele toma, ele não é capaz de levar de volta. Isso é uma escolha individual, isso não depende do governo, até porque a gente não está falando só de gente, de pessoas que não tiveram acesso a boa educação, blá, blá, blá. Não, é democrático. Quando você vai, vamos lá de novo, as lagoas da Baixada de Jacarepaguá, é o esgoto, é o cocô, tanto lá da favela, quanto o esgoto do condomínio que não quer se ligar pela razão que for, econômica, burrice, sabe-se lá o quê. Então, é uma opção individual e coletiva. Então, se cada um dos cariocas que estivessem lá naquele aeroporto, usufruindo, consumindo aquele produto, pega, fica para você. Está resolvido. Exatamente. E se a gente for ver, e eu tenho fotografado isso, inclusive, a Praia do Leblon, que é onde eu tenho a minha base lá para fazer essa articulação, a Praia do Leblon, ela tem, ao longo dela, no meio da areia, ela tem aqueles containers laranjas da Companhia de Limpeza Urbana. E você vê que muitas vezes o sujeito joga lata, isso eu já fotografei, ele joga lata na areia do lado. É como se ele estivesse fazendo intencionalmente, como se, não sei explicar isso, como se fosse uma revolta contra o sistema. Ele joga a lata na areia do lado do container. Eu estava na Lagoa Rodrigo de Freitas podando muda, quando chega um cara e me tasca um coco. Isso faz alguns anos. Dentro da lagoa estava lá o filho dele, o filho pequenininho, vendo o pai. Eu digo, amigo, o primeiro que me deu um banho, né? Disse, porra, amigo, olha só. Tô aqui, né? E, pô, isso é biodegradável. Eu digo, bom, biodegradável, então eu vou baixar as calças, vou mandar, né? Um barro, porque também é biodegradável. Porra, só que, detalhe, são 11 milhões de pessoas jogando barro. Isso. Se 100 mil pessoas que visitam a lagoa jogarem o coco, isso aqui vai virar um depósito. Mas tem que dar trabalho para a limpeza urbana. Eu já ouvi isso. Eu digo, meu Deus, voltamos ao escravagismo. Ou a terceirização da cidadania. Então, amigo, é um problema, e era um cara que se articulava bem, não era... A gente sentia... Um menininho, eu fiquei sem graça em virtude da criança. Isso. Né? Aí eu falei, pô... Aí você minorou o esporro que você ia dar no pai. Né? Eu digo, amigo, por gentileza... Aí o cara... Peguei o coco, botei dentro lá... Dentro não, porque não entrava o coco, né? Mas botei em cima da lixeira. Papeleira. Papeleira. E, então, é um aspecto... Veja bem, não vamos nos ater só ao aspecto socioeconômico. O cara é pobretão, é porco. Não é bem assim. Não é bem. É um aspecto de natureza cultural que permeia todas as classes sociais, que permeia corporações que vendem uma imagem maravilhosa de sustentabilidade, mas que, na prática, não passam de colonizadores, ou melhor, de exploradores europeus lá do século XVII. Ecocolonizadores. Você está entendendo? Então, é um aspecto cultural. Me diga uma coisa, eu vi várias fotos suas com crianças, até de uniforme escolar, nessas suas andanças, nos mangues. Como é que você trabalha isso? Você está dando aula em escola, essas crianças são da sua escola ou elas são crianças que fazem um projeto contigo? O que eu faço... Porque eu acho que é importante a gente trazer o escolar para essa discussão. Com certeza. Né? Eu faço um trabalho, já vai para 3 anos, com a escola Carolina Patrício, lá da São Conrado. Mas a unidade com quem eu trabalho mais é da Lagoa de Marapendi, é da Barra da Tijuca. Então, lá, a gente passa para as crianças de forma palatável,
né? Princípios de meio ambiente, de respeito, e para não ficar só na conversa, né? no virtual, a gente tem a margem da Lagoa, onde foi apresentado para a Secretaria Municipal de Ambiente e Conservação um projeto de recuperação, porque mesmo Marapendi sendo a lagoa menos comprometida, ela tem as margens comprometidas com o crescimento de amendoeiras e de espécies vegetais que não tem nada a ver. Então, a escola, a cada ano, faz a recuperação de um trecho da lagoa de Marapendi, envolvendo os pais, as mães, avós, enfim. É interessante que quando a gente... E nós produzimos as mudas lá. As crianças também produzem as mudas. A gente tem... Você fala muda de mangue. Muda de mangue, muda de mangue. Mangue vermelho, né? Uma das espécies. E a gente também tem uma produção de mel com abelhas sem ferrão. Para as crianças entenderem que todo o negócio está interligado. E, no final das contas, quem está lá na ponta da pirâmide somos nós. Então, quanto maior a base for estável, claro, menos a gente rebola lá em cima. Isso. Né? As experiências de envolvimento do jovem, da criança, é muito rica e é muito exitosa. O Brasil, acho que usa pouco. É outra coisa que o Brasil usa pouco. Os Estados Unidos, por exemplo, tem agora uma ONG chamada Tobacco Free Kids, que é Crianças Livres de Tabaco, que eles premiam uma certa quantidade por ano do que eles chamam de Youth Advocates, quer dizer, os que fazem advocacy jovens, né? E desses prêmios, por exemplo, tem criança que conseguiu que a cidade criasse uma lei que, por exemplo, impedisse que se fume dentro de um carro que tenha um menor dentro do carro. Então, essa sua experiência com a Carolina Patrício, ela é uma experiência que você acha que é fácil ser replicada, porque a Carolina Patrício é uma escola privada, né? Isso. Existem outras escolas? Porque só naquela região ali da Barra da Tijuca, eu já fiz um trabalho com a tuberculose lá, são praticamente, sei lá, não sei, são 110 escolas, é muita escola, né? Na verdade, eventualmente, algumas escolas particulares me chamam para dar uma palestra, mas que eu tenha conhecimento, um trabalho assim mais permanente, é esse que eu estou desenvolvendo e que eu não tenho dúvida que outros trabalhos devem estar se desenvolvendo. Mas de qualquer forma a gente vai ter que publicizar isso também, temos que divulgar isso e vamos fazer o possível para botar você, assim, o que tiver ao nosso alcance, claro, de dar visibilidade a isso que você está fazendo. Inclusive, quando você for com eles da próxima vez, se você puder me avisar com antecedência, eu gostaria de ir, documentar, fotografar, valorizar, entrevistar. Alexandre, um negócio engraçado é que na hora de plantar, você imagina que só as crianças vão querer plantar. Mas entra avô, avó, tio, papagaio, todo mundo quer botar a mão no negócio e você vê que as pessoas elas estão carentes da possibilidade de ações, do até bem, porque a gente vive um momento de exposição das entranhas fedorentas do nosso país, né? Então, Rio de Janeiro, então, existe um clima de descrença generalizado. Mas eu, muitas vezes, eu evito até de assistir alguns telejornais, porque parece não, é guerra civil. Né? Então você fica desanimado. Mas existem, eu tenho algumas boas práticas sendo desenvolvidas e não tenho dúvida que tantas outras pessoas estão desenvolvendo, mas em virtude desse tsunami de notícias, isso fica meio que isolado, né? Meio adormecido nessa situação. E até porque má notícia vende, né? Eu acho que uma ação como a sua, não sei se seria tão vendável, a não ser que a gente insista, olha, isso aqui é importante, olha mas que bacana. Eu particularmente, eu não tenho do que reclamar. Não, você tem tido espaço. Não, com todas as emissoras, com os jornais, afinal de contas, né, são 30 anos combatendo o bom combate, né, em favor de um futuro melhor para todos. Eu acho interessante, Alexandre, que às vezes, enfim, eu estou vivendo até um momento meio chato, que eu estou sendo processado
né? Não vou falar o nome de quem, porque eu não vou ficar fazendo publicidade de quem me processa. Mas é interessante que muitas vezes a pessoa ou os grupos que estão sendo combatidos ou supostamente combatidos, o meu trabalho é para beneficiar os próprios grupos, a sobrevivência dos próprios grupos, a sobrevivência dos seus descendentes. Porque o meio ambiente equilibrado, ele favorece a todos, é instinto. E a degradação do ambiente é o comprometimento da qualidade de vida de todos. Então, muitas vezes eu tenho que ir no psicólogo, no psiquiatra, tomar um Rivotril, você está entendendo? Porque você fica numa situação... E olha só, não é de vitimização, não. Sim. É só uma questão de você parar, pensar e dizer, escuta, mas eu estou lutando pela qualidade de vida de todos nós. A partir do momento que você não joga lixo, não joga esgoto, não cresce urbano, o crescimento urbano não é desordenado, que nós cuidamos da nossa fauna, da nossa flora, eu estou promovendo negócio, eu estou promovendo serviços que vão gerar empregos, que vão gerar impostos, e, eu estou levando pancada por quê? Muitas vezes, em virtude, repito, mais uma vez, dessa cultura de explorar até acabar. Então, se essa cultura colonial, predatória, continuar predominando nas nossas relações com o ambiente, a gente está ferrado. Deixa eu te instigar uma outra coisa. No movimento contra o tabaco, o movimento contra o tabaco no Brasil é um dos mais fortes do mundo. As nossas conquistas, nem todos os países conseguiram, de proibir propaganda, proibir que se fume em ambientes fechados, impor a imagem de advertência nos maços e outras leis. Agora estamos lutando pela questão do aditivo, que o aditivo tem um poder de atratividade dos meninos. E por causa disso, a gente se envolve muito com a advocacy no parlamento. Então, eu não costumo falar mal de político, porque eu sei que os poderosos, eles têm os políticos certos para defender as suas causas. E se a gente só falar mal do político, a gente não vai eleger bons políticos, né? E uma outra questão, os órgãos de financiamento internacionais, os dois principais na área de tabaco é a Fundação Bill e Melinda Gates e a Fundação Bloomberg. São os dois que mais aportam recursos para o mundo inteiro, para os países menos ricos. Eles só apoiam projetos que resultem em mudança de lei. Se eu quiser, por exemplo, pedir recurso para eu pegar todas as escolas da Barra e preparar palestras, por mais que eles entendam que isso é importante, influenciar as crianças, mas eles acham que isso é pontual, isso não muda comportamento, porque só a lei muda. E um exemplo agora, por exemplo, é a história dos canudos e dos sacos plásticos aqui no Rio de Janeiro. A conscientização das pessoas para não usar canudo não vai adiantar, você tem que multar o comerciante. Do ponto de vista que você vê agora em relação ao saneamento, tem alguma lei que falte a gente pensar numa lei que imponha alguma regra ou alguma mudança de comportamento real? Aí é que dá tristeza, porque o que não falta é lei. Né? Então, tem lei que protege faixa marginal de proteção das lagoas, tem lei que proíbe o lançamento de esgoto in natura, em rios, em corpos d'água. Tem lei para tudo. Só que, em virtude da minha hipótese, da questão dos interesses políticos e econômicos que envolvem essas questões, a coisa é empurrada. Então, a atuação é muitas vezes episódica, tá? Mas não na quantidade que a demanda de degradação exigiria. Tá? Então, a gente tem que botar o povo na rua, então, para cobrar isso. E perguntar para o povo, né, se as pessoas estão satisfeitas
em se banhar em água contaminada. É. Se tiverem, sabe, o que manda é a maioria. Uma das fotos não, em geral são vídeos, mas que eu mais vejo que você publica, ou que publicam em alguma rede grande de TV, são aquelas fotos, até o Geraldo já colocou aqui um vídeo desse, que parece o encontro do Solimões com o Rio Negro. Né? É o Arroio Fundo, se encontrando com a Lagoa do Camorim, verde abacate, cheio de cianobactéria, que são micro-organismos que se desenvolvem nessas condições de desequilíbrio ambiental e que produzem toxinas. Tá? Essa cianobactéria, a Microcistis aeruginosa, ela é patotóxica, ou seja, a fauna que ainda resiste no sistema lagunar, principalmente durante o verão, se banha, se alimenta em cianobactéria. E aí, se você for lá para lei, você vai ter lei lá que protege a fauna, bababá, que protege as pessoas que vão se banhar em... E aí? E aí? Você está entendendo? E aí você fica falando, parece que você está falando com uma parede, né? A imagem sai, você tem um ativismo, uma testosterona via internet, né? Vamos fazer a manifestação? Vamos, 5 mil pessoas. Tu chega lá, tem 5 gatos pingados, né? E aí, uma vez, a minha filha menor virou para mim, eu vi que ela estava triste, eu lá com o megafone, né? Pá, dando a minha informação, e eu falei, o que está pegando aí? Disse, pô, meu pai, você está parecendo aqueles pregadores, né? Só falta tocar o bumbo. Eu digo, minha filha, é o seguinte, existe um preço claro para a vanguarda, mesmo quando os assuntos são os mais evidentes possíveis. E mais importante. É a solidão. Quando você está falando de uma coisa que você tem certeza, não é ideológica, é científica, que a vaca está indo para o brejo. Sei bem o que é isso. E que você olha em volta e você está lá com o megafone e geralmente são teus amigos que vêm te ver. Pela amizade, né? Com um olhar de pena, muitas vezes. E você tem certeza do que está falando e você está sendo combatido por corporações. Tenha certeza, você está na vanguarda e você está no caminho certo. Agora, tem preço. Tem preço. E, às vezes, esse preço, dependendo do momento que você está vivendo, ele é muito alto. Então, exige que você diga, bom, estou capitulando ou estou parando. Fato é que, em Angra dos Reis, esse preço foi claro. Ele disse, ou você cai fora ou você morre. Né? Então, o que a gente precisa entender é que é vanguarda. Quer dizer, é um absurdo dizer que tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece e do qual nós dependemos para existir é uma vanguarda. Mas é uma vanguarda. Não, e é engraçado, porque a gente fala em meio ambiente, parece uma coisa meio vaga, né? É o papagaio, é o macaco. Quando, na verdade, nós somos o meio ambiente. Exatamente. Nós somos fruto desse planeta e parece que essa adolescência meio prolongada que a gente está tendo é típica da adolescência, ou seja, somos revoltados, a gente grita e tal, só que a gente está gritando para o lado errado. Tem uma frase de um menino que eu virei parceiro. Eu fui fazer parte de um treinamento lá em Alagoas, numa jornada sobre tabaco. E aí eu me estendi, foi de segunda a sexta, eu fiquei 2 dias a mais, final de semana, por minha conta, para curtir ali Maceió, Pajuçara, e conheci um barraqueiro. E esse barraqueiro faz um trabalho fantástico, depois eu te mando o link, o vídeo que eu fiz com ele. Ele faz um trabalho para o pessoal não jogar lixo na praia, ele bota sacolinhas, bota plástico, enfim. Mas ele me disse uma frase que era muito, muito interessante, que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, no mundo não existe o fora. É claro. Não, a gente acha que jogou fora, mas não tem fora. Não tem fora.
Só se fosse. E já para o espaço a gente já está poluindo bastante. Já. Né? Não tem fora. É tudo. A gente tá literalmente jogando lixo na sala de estar. Exatamente. Entendeu? Então. Achando que está jogando fora. Justamente. Mas me diga uma coisa: nosso programa daqui a pouco, a tua esposa vai me matar. Não, ela daqui a pouco vai me mandar mensagem aqui. Mas tá rindo, é? Nós estamos encerrando quase encerrando nosso programa, mas eu queria que você se sentisse à vontade para gastar esses minutinhos que faltam, dizendo assim, o que você sugeriria que a gente fizesse, que os gestores, que as pessoas, que os donos de escola. Qual seria a sua ideia da gente tentar... Porque alguma coisa vai acontecer. Nós vamos, até por uma autopreservação, é capaz da gente, em algum momento, conseguir melhorar essa história. Mas o tempo, né? O tempo urge. Por exemplo, em relação aos canudos, a gente sabe que tem 700 espécies... Canudo não, que eu digo, plástico nos oceanos, tem mais de 700 espécies sob risco hoje. Não adianta a gente pensar em limpar o oceano daqui a 100 anos. O que você sugeriria? O que está faltando? Qual seria a sua recomendação? Olha, muitas vezes teve uma moça, eu tive num programa aquele Sem Censura, e aí uma mensagem perguntando por que eu fazia o que eu fazia. Né? E aí eu falei, compaixão. Compaixão é uma mistura de pena, né? de que você tem, poxa, com os animais, com as plantas, com o ambiente, com as crianças. Com adulto eu não tenho, não. Com adulto não tenho, não, porque... É menos compassivo com adulto. Tem os elementos aí que, de uma forma ou de outra, você está tendo um conhecimento da besteira que está sendo cometida. Mas com planta, animal e criança, eu realmente... Mas depois eu pensei... Aí a pessoa disse, mas por que você vai para a briga? Porque aí eu lembro... Para a briga e para a ação. Você plantou de mangue metade da Lagoa Rodrigo de Freitas. E mais na Baía de Guanabara, mais ou menos você... Eu estava fazendo umas contas, uns dias atrás, são 200 campos de futebol plantados de mangue. 130 lá no Aterro de Gramacho, onde eu tenho trabalho lá no entorno do antigo aterro, em outras áreas de manguezal. Então, eu tenho bastante filhas fotossintéticas. Mas a palavra compaixão, ela explica. É compaixão. Não é com razão. A razão é uma coisa mais, diria, mais... Até que com razão, olha, a gente acabando com o planeta vai ter reações econômicas, políticas, sociais, essa é a razão. Mas a paixão, quem já foi apaixonado ou é apaixonado, como eu sou pela Maria Lúcia, que está me aguardando... Né? Calma, Maria Lúcia. Calma, Maria Lúcia. A paixão, ela não mede esforços, ela não pensa. Se eu, sinceramente, Alexandre, se eu pensasse em 1988, em tudo, 30 anos atrás, em tudo aquilo que eu iria passar pela defesa dos amados manguezais, eu talvez titubearia, porque é muita pressão, é muito desespero, é muito medo, é muita coisa ruim, tá? E que eu tenho certeza que eu tenho um bom retorno daquelas milhares de árvores. Parece até piegas, mas não é não. Não é não. Não é não. Pensa que árvore é aquilo ali assim meio imóvel? Não é bem assim não, tá? Mas aí cada um com a sua fé. Isso. Mas... Tem que ler A Vida Secreta das Plantas. O cara me olha assim, digo, meu amigo, tem espaço para todo mundo. Isso. Você acredita em Zezinho, outro em Pedrinho, não tem problema. O fenômeno, digamos, final é o mesmo. Tá? E cada um interpreta da forma que quer. Então, é paixão. Então, se você não tiver paixão, você não vai fazer o que você faz pela questão da batalha pelo tabaco, e eu faço pela questão dos manguezais. Não faz. Não faz. Às vezes você cansa, enche o saco,
quer chutar o pau da barraca, dizer, pô, é muita porrada que eu tô levando e, pô, eu não tô aqui para virar a escola de samba. Sabe o que me incomoda mais, te interrompendo, sem querer te interromper, já interrompendo, é quando o sistema institucional, formal, dos governos, agem contra isso que você defende e que eu defendo, em prol das corporações. Isso realmente me tira do sério. Entendeu? Mas quem manda no produto é o mercado consumidor. Tá? Se o mercado consumidor entender que determinado produto, que determinada corporação, seja ela qual for, seja aquela que está valendo $1 trilhão, ou aquela lá do boteco da esquina, não merece ter o seu produto comercializado, acabou. Então, a tua pergunta é o que fazer o indivíduo? Cara, cuida da tua rua, planta uma árvore e cuida daquela árvore. A escola, cuide de uma rua. Cara, tá aí na nossa mão. Você não precisa plantar a Lagoa Rodrigo de Freitas toda. Você pode fazer alguma coisa. E em relação à Lagoa, Alexandre, para não parecer uma coisa que não é, eu consegui vender o meu sonho de ter os manguezais recuperados na Lagoa. E para isso colaboraram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, depois que agora atualmente é Conservação e Meio Ambiente, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tem o Justino, que é subsecretário, que é um cara religioso e extremamente... Ele faz o que pode pela questão. Teve a falecida, o Centro Universitário da cidade, que durante 10, 12 anos ajudou a todo o processo de recuperação. A falecida Serla, que é a Superintendência Estadual de Rio. Então, teve muita gente, teve morador que me arrumava cabo de vassoura para eu amarrar as mudas. Então, o esforço... Esse menino Fortão que te me deu ajudou. Um esporro lá? Então, foi um esforço coletivo Isso. que possibilitou que a Lagoa, nos Jogos Olímpicos, fosse o ecossistema, quando comparado com as lagoas da Baixada e da Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara, fosse um ambiente mais aprazível, não estava ideal, mas mais aprazível para aquelas provas que aconteceram lá. Então, e a Lagoa só está daquele jeito porque as pessoas abraçaram a Lagoa. Não foi um salvador da pátria. Literalmente. Né? Não foi um salvador da pátria, não foi um líder, não. As pessoas, depois das 400 toneladas de peixes mortos, disseram, chega! O prefeito enfiava a culpa no governador, o governador dizia que era o peixe que se reproduzia demais. Enfim, obrigaram, o Ministério Público Estadual agiu e nós temos hoje a Lagoa do jeito que está, que pode melhorar ainda mais, mas está muito melhor do que era na década de 90. Bom, então eu vou fazer um convite, quer dizer, vou querer que você me faça um convite de eu te acompanhar um dia desses, ou na Barra, ou na Lagoa. Você não está mais... Não, eu continuo fazendo a manutenção dos manguezais, mas vamos dizer, esse paciente, ele já recebeu alta, mas a gente monitora ele, mas ele está com a família. Isso, então agora, olha só, parabéns à Escola Carolina Patrício, e se outros, eventualmente, se outros dirigentes de outras escolas estiverem nos ouvindo, eu acho que vale a pena. Eu acho que tirar o menino da sala de aula e que muitas vezes o desestimula, que é uma matéria sobre a outra, sem a questão prática, né? Eu acho que seria legal se eles entrassem nessa, outras escolas pudessem associar, mas eu ainda acho que talvez a gente não tenha tantas leis assim eficazes como você pensa que a gente tem. Eu acho que tem coisas que a gente pode descobrir em que, se você, se você hoje está dizendo que uma pessoa não pode fornecer canudo para o outro, e isso precisou de uma lei, imagina o que não tem aí nesses condomínios, né? Não sei se tem multa suficiente, sim. Eu acho que a gente tem que trabalhar esse tema. Vamos trabalhar. Eu agradeço demais a sua presença. Eu acho que já tem alguns meses que eu estava tentando trazer você, porque eu acho que a gente brinca que meu cachorro se dá bem com outro, a gente se dá bem com algum amigo meu, eu digo que o cachorro reconhece o outro, né?
E eu acho que você, como ativista, eu me identifico muito com você. Acho que além da questão do sonho, da paixão que você trouxe, tem o sonho. Eu acho que todo ativista ele tem um sonho, né? Eu acho que esse sonho também nos move. A gente se apaixona, mas a gente sonha que vai conseguir, e às vezes do nada você consegue. A coisa acontece. A coisa acontece. Então a gente vai encerrar o programa de hoje. Maria Cláudia, obrigado pela sessão. Maria Lúcia, não Maria me, Lúcia, não me arruma outro problema. Perdão, não. olha eu fazendo Maria confusão. Lúcia. Maria Lúcia, obrigado por ter liberado o Mário. E vamos ver se você volta aqui em outro momento para a gente abordar outros aspectos da tua luta. Parabéns ao que eu tenho que te dizer, aos ouvintes, ao Geraldo, nosso parceiro aqui na Operação do Som. A Rádio Nossa Senhora de Copacabana foi mais um programa Viva Voz Saúde.